Honra teu pai, honra e tua mãe. É uma consequência da lei geral de caridade de amor ao próximo, pois não se pode amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Boa noite a todos e a todas, um abraço fraterno, que Jesus nos ilumine. E o nosso tema de hoje está no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. O item 3 e 4 que nos fala da piedade filial. É muito importante, principalmente no momento em que estamos vivendo, em que as famílias estão mais próximas, e se faz necessário em que também a expectativa de vida tenha aumentado e os nossos pais estão vivendo mais, graças a Deus, mas por tudo isso requer também de nós mais amorosidade, mais respeito, e nós vamos ver o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a piedade filial. Nós vamos ver a piedade filial como uma extensão da caridade. Então, o item nos fala: honra teu pai, honra e tua mãe. É uma consequência da lei geral de caridade de amor ao próximo, pois não se pode amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Primeiro, que são os mais próximos, e nós vamos ver mais lá na frente como o Espírito Joana de Ângeles nos fala também sobre essa questão. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Nós vamos perceber que o significado, vamos ficar atento à mensagem, vamos perceber profundamente o significado da piedade filial. Então, o que é que Kardec nos fala? Deus quis mostrar, através disso, que é preciso acrescentar o amor, o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, e de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Vejamos como é profundo isso. Então, a piedade filial é uma caridade específica para com os pais e para com os pais. Por quê? Porque ela requer, se a caridade para com os demais próximos, ela é fundamental para a nossa evolução, a caridade para com os pais, ela é primordial e ela requer uma maior, como dizer assim, um maior zelo, ela requer maiores cuidados, ela requer, como a gente diz, devotamento, como os Espíritos falam, devotamento e abnegação. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e mãe. Nós sabemos que as famílias não necessariamente elas são formadas de pai e mãe. Muitos são criados por avós, por tios, por pais adotivos, enfim, aqueles que têm a responsabilidade para conosco, para com os filhos, devemos ter para com eles a mesma atenção que teríamos para com os pais biológicos. Então ele diz o seguinte, e por isso ainda diz que é tanto mais merecimento aqueles que não são pais biológicos, mas que se devotaram e assumiram, como se chama, pais e mães de coração, esses rebentos. Quanto menos obrigatório é o seu devotamento aos filhos, Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. E Joana de Ângeles, no livro, o Espírito Joana de Ângeles, no livro SOS Família, no item 23, ela fala dos deveres dos filhos. E vejamos que beleza, que grandeza de texto ela fala. Toda gratidão nem sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e o respeito contínuos
não representarão oferenda comparável com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Então, nesse contexto aí, a doutrina espírita nos traz, e a mensagem do Espírito Joana de Ângeles é bem clara, que ela nos traz uma coisa muito importante, que os nossos pais são a ponte para a evolução espiritual. Então, os pais, através da reencarnação, têm um papel fundamental, porque é como ela diz assim, os filhos têm deveres intransferíveis. Ela denomina os pais como um instrumento de Deus para o trâmite da experiência carnal. Então veja como é que ela coloca. Então, os pais servem de instrumento de Deus para a experiência carnal. Então, a forma que nós espíritos temos, e o próprio Jesus também veio através de Maria e José, que foram verdadeiros instrumentos de Deus para trazer esse missionário, esse espírito puro à terra e legar essa mensagem que nós temos hoje. Então, os pais, assim como Maria e José e demais pais, têm esse papel de trazer a terra, de nos trazer a terra, para que nós possamos, e veja o que é que ela diz também, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Então vejamos, nós ainda estamos longe, e veja a profundeza da reflexão que o Espírito Joana de Ângeles traz sobre a importância dos pais. Então, a importância desses, mesmo, e nós vamos ver mesmo, ela vai falar que mesmo aqueles que não continuam, que só procriam, e ela vai dizer, e o próprio Evangelho também vai dizer, que nem esses merecem o nosso desprezo, o nosso anátema. Então, mesmo eles não, abandonando no meio do caminho, eles já fizeram a primeira etapa, que é nos trazer a luz da reencarnação. E ele diz que tudo o que fizermos, e ela diz que tudo, o Espírito diz, tudo o que fizermos ainda é pouco em relação, nada paga aquilo que eles fazem. E olha o que é que ela coloca. Nada paga o carinho, o respeito, desde a gestação até a fase adulta. Então, quanto de trabalho e de dedicação, porque nós vemos que nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer contabilidade do tempo que ele gastou com os filhos, das horas de sono que a mãe perdeu, do tempo que ela ficou preocupada com a saúde dele. Então não há nada que possa medir a dedicação e a renúncia dos pais. Então, o Evangelho nos coloca também que honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhe o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude como fizeram por nós na infância. Eu costumo sempre dizer que muitos filhos reclamam que eu vou atrasar minha vida 10, 15 anos para cuidar dos meus pais idosos. Eu estou no auge das minhas coisas, e muitos, em função disso, colocam no asilo, o abandono, ou como o Evangelho diz, colocam lá no fundo da casa. Mas se nós analisarmos
Dificilmente os idosos ficam aos cuidados extremos dos seus filhos 10, 15 anos. E nós ficamos no mínimo 15 anos sobre a tutela dos nossos pais. Então até a questão do tempo que nós dispomos para cuidar dos nossos pais é bem menor em relação ao tempo que eles nos dedicam. E sem falar que tem aqueles pais que o filho nunca fica velho, que os pais continuam preocupados com os filhos até 80, 90 anos, preocupando, sabendo como é que ele está, enfim. Essa dedicação, ela é fruto da afetividade, da amorosidade, que não se pode medir materialmente. É uma conquista do Espírito, é um patrimônio do Espírito. Aí ele diz assim: sobretudo para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfaz esse mandamento aqueles que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos nada se privam. Aqui o texto está falando de alguns que delegam aos pais o quartinho dos fundos, um lugar lá no fundo, apenas colocam uma pessoa para cuidar, ou não colocam, ou mandam para o asilo, ou de qualquer forma, deixam lá ele relegado, não compartilham. Inclusive tem vídeos que colocam, não querem que os pais sentem à mesa porque eles já tremem, porque eles podem sujar as coisas, enfim, porque eles podem desarrumar a casa, enfim, tem vergonha, porque às vezes eles estão com Alzheimer, ou às vezes eles estão esquecidos, enfim, uma série de situações que acontecem nas famílias. Os jovens têm vergonha dos pais porque os pais não são tão instruídos quanto eles, não sabendo que muitos deles não foram instruídos. Essa semana mesmo eu vi recentemente 2 pais semi-analfabetos que o menino passou em medicina e eles se esforçando, enfim, para que o filho tivesse essa condição. Enfim, uma série de coisas que caracterizam ainda a nossa, eu diria, insensibilidade em relação ao amor, ao devotamento dos pais. Aí ele diz assim: ainda tem casos, nós temos muitos casos, infelizmente, de pais que sustentam os filhos, ou pais que exploram os trabalhos dos filhos, que exploram o trabalho dos pais. Então, ele coloca que não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais, são também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. E para terminar, nós vamos ver ainda o Espírito Joana de Ângeles deixando a seguinte mensagem: ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade, quando fracos, a proteção e o socorro, enquanto sadios, presentei-os com alegria e consideração, se enfermos, com assistência dedicada e sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, que te servem para os comedimentos da evolução, como o mínimo que pode dispensar-lhes, expressando o dever que te encontras investido. Votos de muita paz, e no decorrer desse mês nós teremos ainda falando sobre o tema Honra teu pai e tua mãe. Jesus nos ilumine hoje e sempre.